Não deu sinal, viu? Veja se o pessoal está ouvindo, padre. Pergunta lá, fazendo um favor. Vocês estão me ouvindo? Pronto? Veja se o pessoal está ouvindo. Então, nossa saudação é invocando a Santíssima Trindade. Por isso, nós vamos começar esse nosso trabalho, esse nosso trabalho formativo, pedindo a proteção do nosso bom Deus, que é uno e trino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito o que é reto, e gozar sempre a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Padroeiro dos comunicadores. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, todos vocês, agentes da Pastoral da Comunicação, a PASCOM paroquiais, você que está representando a Pastoral da Comunicação, esta é nossa primeira live no que diz respeito à formação para, assim, colocarmos em prática o nosso plano diocesano neste período de pandemia. Então, esta live, nós temos aqui a PASCOM da Diocese de Jiquié, no qual eu, Padre Dérnio, penso que todos aí já me conhecem. Eu estou atualmente como pároco da paróquia de Cristo Rei aqui na cidade de Jiquié, e eu recebi esta missão pela comissão gestora que organizou, elaborou todo o plano diocesano para assumir como coordenador interino da Pastoral da Comunicação. Por isso, sejam todos bem-vindos e nós teremos nessa nossa live momento muito proveitoso em que nós iremos adquirir conhecimento para melhor servir ao reino de Deus. Bem, esse primeiro encontro de formação sobre a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, nas paróquias, e aqui nós temos praticamente todas as paróquias, quase paróquias, santuários e região pastoral, no caso de Catingal, presente. Também os nossos padres, meus irmãos que estão participando, os diáconos permanentes, seminaristas. Nós temos, nossa primeira live, 3 momentos. O primeiro momento, nós temos a participação brilhante do nosso seminarista Alain. Ele vai falar sobre a PASCOM na ótica da igreja, a nos apresentar documentos, e o seminarista Alain terá esta parte inicial. O segundo momento, nós teremos a participação de Débora. Débora faz parte também da PASCOM diocesana, assim como o seminarista Alain, e Débora ficará encarregada da parte prática das transmissões. Como que estão sendo feitas as transmissões na sua comunidade paroquial, no seu lugar de atuação? E o terceiro momento, nós teremos as perguntas, que é o momento interativo, em que nós iremos nos interagir e você sinta-se à vontade desde já a fazer a sua pergunta. Então, que nós tenhamos
uma live bem proveitosa para melhor servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, para melhor servir e atuar na nossa Santa Mãe Igreja nesse período delicado, esse período de pandemia. Então, um abraço para todos e tenhamos uma boa live. E agora vamos passar para o seminarista Alan, que já está aí preparado, né, Alan? Fique à vontade. Muito obrigado, padre. Boa noite a todos. Neste primeiro momento, antes, porém, gostaria de me apresentar. Sou seminarista da Diocese de Jequié. Atualmente estou no 4º ano de teologia. Se Deus permitir, neste semestre concluirei os estudos formativos. Neste primeiro momento, nós vamos pensar a PASCOM a partir do que seja ela, sua identidade, sua missão, a sua vocação. O que é a PASCOM? Qual a diferença da PASCOM para a ASCOM? Tem um critério qualitativo aqui. É isso que nós desejamos, a partir de então, nos debruçar sobre a ótica da CNBB. Por gentileza, os slides. Pastoral da comunicação. Comunicação na Igreja e PASCOM. Gostaria de iniciar este momento com esta imagem que pode nos ajudar a refletir. Se a pandemia, neste período, dificultou a presença física dos fiéis nas missas, nas celebrações litúrgicas, em tantas outras atividades de evangelização e pastorais da Igreja, porém, podemos dizer que a pandemia, ela lançou a Igreja, ou melhor dizendo, ela impulsionou a presença da Igreja na cultura digital. E é importante nós lembrarmos que o Papa Francisco tem insistido no termo igreja em saída, a cultura do encontro. E por que é importante a presença da igreja nas mídias e nas redes sociais? Justamente porque nesta cultura está presente o homem. E se está presente o homem, a igreja tem algo a dizer, deve dizer uma palavra de qualidade, já que o homem é um lugar teológico, no homem há sinais de Deus, e por isso a igreja deve ir ao seu encontro. É o que nos pede o Papa Francisco, através de tantas mensagens dos seus escritos, pedindo que, na cultura digital, a igreja possa promover a cultura do encontro. Também tornou-se muito mais evidente a importância e a intensidade com que a igreja agora tem trabalhado com a comunicação. Não que não houvesse, muito pelo contrário, mas agora, de forma intensa, nós temos visto o protagonismo da comunicação no âmbito eclesial. Leigos, tantos agentes da pastoral da comunicação, dando um testemunho de fé, ajudando a igreja a propagar Cristo em tantos lugares. Pode passar, por gentileza. A terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, de Puebla, ela afirmou o seguinte, que evangelizar é comunicar. Significa dizer que toda a ação de evangelização da igreja é, de certo modo, comunicação. A igreja, por meio da Constituição Dogmática Dei Verbum, diz que Cristo anuncia e, por assim dizer, revela a Deus por gestis verbisque, isto é, por gestos e palavras. Então, nós podemos dizer que a igreja comunica o mistério de Cristo por gestos e palavras. Também o testemunho é evangelização. Tudo isso é comunicação. Pode passar. O Papa Paulo VI, pensando no âmbito da evangelização, na época no mundo moderno, como alcançar o coração do homem na modernidade, entendeu que a igreja deveria, então, pensar as suas atividades pastorais no âmbito de nova evangelização. E o Papa São João Paulo II, saudosa memória, assim como o Papa Paulo VI, ele, continuando nessa linha, podemos dizer, numa hermenêutica da continuidade, ele diz o seguinte, que nova evangelização significa nova comunicação. O que isso quer dizer? Nós podemos pensar, inclusive, no Concílio Vaticano II. Se numa palavra tentássemos resumir o Concílio Vaticano II, a palavra seria adornamento. Isto é, a igreja precisa atualizar, não a doutrina, não o anúncio, porque o anúncio é imutável. Hoje e sempre o anúncio de Jesus Cristo.
mas a igreja se coloca a escutar o Espírito suscita no coração da igreja coisas sempre novas, e a igreja, sobretudo nestes tempos, tem experimentado de forma muito intensa que nova evangelização implica nova comunicação. Anunciar Cristo de formas novas. Nós temos visto, por exemplo, que as redes sociais têm sido um lugar muito oportuno e pertinente para a evangelização. E tem sido, por assim dizer, ferramentas preciosas neste tempo. Pode passar. Uma citação aqui do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, número 232, diz assim: a evangelização é sempre comunicação, e toda a vida da igreja é permeada pela comunicação. Esse princípio é justamente aquele lá, da teologia da criação, segundo o qual, quando Deus, no princípio, cria a vida, cria o homem, Deus, por assim dizer, comunica a vida ao homem. E em Jesus Cristo, plenitude da revelação, Deus nos vem pessoalmente, autocomunicação. Então, se pensássemos no termo comunicação, nós podemos também dizer que a evangelização é comunicação. Pode passar. Passando aqui, neste momento, a um conceito, já que existem diversos conceitos, do que seja a pastoral da comunicação, com base no material do Diretório de Comunicação, que daqui a pouquinho eu posso falar para vocês. Conhecendo a pastoral da comunicação. O que é a pastoral da comunicação? Pode passar, por favor. A pastoral da comunicação, PASCOM, pode ser entendida em diversos sentidos, caracterizando-se como uma pastoral com um campo de ação ilimitado, pois são muitas as possibilidades de atuação da PASCOM. De modo que podemos entendê-la como um conjunto de ações de comunicação realizadas dentro de uma comunidade eclesial. Não é mais uma pastoral dentro da paróquia ou diocese, mas uma pastoral com vocação para integração entre as demais pastorais, movimentos e comunidades. É a pastoral do ser e do estar em comunhão com toda a comunidade. Nós podemos, então, pegar duas palavras aí muito importantes para que possamos compreender o que seja a pastoral da comunicação. Integração e pastoral do ser e do estar. Comunhão ou koinonia, se pensarmos no sentido já originário, é um dos elementos fundamentais da igreja. A igreja é mistério de comunhão. Por isso, a PASCOM tem um campo de ação ilimitado na medida em que se coloca a serviço das pastorais. Ela não é mais uma pastoral, mas é uma pastoral a serviço das pastorais. Por isso, nós temos visto tantas ações bonitas que revelam a beleza da comunhão, como, por exemplo, a PASCOM em unidade com a liturgia, com a catequese, com o dízimo, com tantas outras pastorais, grupos e movimentos, que revela, então, que a PASCOM tem um aspecto diferencial, a transversalidade. A PASCOM, ela deve estar em todas as pastorais e movimentos. Sempre tem uma ação em conjunto, que a igreja entende como pastoral de conjunto. Ou se pensarmos no Concílio Vaticano II, nós podemos chamar isso de eclesiologia de comunhão. A igreja é una, a igreja é mistério de comunhão, a igreja trabalha junta para que seja anunciada a mensagem de Jesus Cristo. Pode passar. A pastoral da comunicação é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Ela favorece o cultivo do ser humano enquanto pessoa que comunica valores vivenciados a partir da palavra de Deus e da Eucaristia, pois o anúncio sempre deve ser acompanhado do testemunho. E aqui é um critério diferenciador, essencial, para que possamos distinguir a pastoral da comunicação de, por exemplo, a ASCOM. A pastoral da comunicação, ela tem uma espiritualidade, ela se alimenta daquelas duas mesas com as quais nós, cristãos, também nos alimentamos, cristãos católicos. Palavra de Deus e a Santa Eucaristia. Por isso, a espiritualidade, ela é um dos eixos articuladores e essenciais da pastoral da comunicação. Pode passar.
A pastoral da comunicação é considerada a pastoral do serviço, da acolhida, pois sua finalidade não se encerra nas suas próprias atividades, mas ganha sentido quando contribui com as demais pastorais e os organismos da igreja para dar visibilidade às ações evangelizadoras da igreja. E aqui tem algo muito importante, para dar visibilidade às ações evangelizadoras da igreja. Ou seja, a PASCOM realiza o seu objetivo, a sua vocação, na medida que se coloca a serviço da igreja, a serviço da paróquia, a serviço da diocese. Onde houver necessidade de ajudar nesta comunicação, a PASCOM tem lugar. Pode passar. Quando nós falamos sobre a transversalidade da PASCOM e que ela é uma pastoral a serviço das pastorais, nós estamos falando, portanto, de eixos da pastoral da comunicação, que são 4, quais sejam eles. Podem passar. Formação, articulação, produção e espiritualidade. Ou seja, se pensássemos como formar a PASCOM, nós podemos, em conteúdo, em fundamento, quais os eixos que articulam a PASCOM? São estes 4. Formação, articulação, produção e espiritualidade. Quando eu digo formação, nós devemos pensar justamente no Evangelho. Pensemos aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos a partir do 13 seguintes. Quando Jesus chama os que quis para que permanecessem com ele, permanecer com Jesus, estar sempre com ele, nunca perder de vista o ponto de partida. E, neste sentido, a PASCOM deve se inteirar daqueles conteúdos teológicos que a constituem. Deus se nos autocomunica de modo pleno em Jesus Cristo, e a igreja tem a missão de comunicar a salvação. E nós somos instrumentos da missão da igreja, nós somos servidores, nós nos colocamos aqui como pontes, como mediadores, e nosso serviço, mesmo em nossa pequenez, nossa fragilidade, é importante porque juntos nós vamos formando como que um mosaico, e todas as peças juntas formam um grande quadro, um quadro muito bonito. Por isso é importante a formação. Primeiro, os discípulos entraram na escola de Jesus e só depois foram enviados. Depois nós podemos pensar na articulação da PASCOM, isto é, inserir-se na vida paroquial, diocesana, conhecer as pastorais, colocar-se a serviço em unidade. Depois a produção, que entra num âmbito muito maior, como, por exemplo, nós já produzimos muitas coisas, há paróquias que fazem jornais, há paróquias que fazem cards, há paróquias que fazem transmissões ao vivo, tantas outras atividades nós podemos fazer no âmbito da produção. E quarto eixo, não menos importante, da espiritualidade. Os agentes da PASCOM, ou pasconeiros, vou já dizer assim, para a gente ir se inteirando do termo, eles rezam, são pessoas de fé, são pessoas que devem se nutrir na espiritualidade, pela palavra de Deus e pela Santa Eucaristia. 2 faces do mesmo e único mistério de Jesus Cristo. Pode passar. E, à guisa de conclusão, eu gostaria de já apresentar aqui a PASCOM, a nova identificação visual da PASCOM Brasil. Em janeiro deste ano, a Pastoral da Comunicação em âmbito nacional, ela apresentou a nova logo, isto é, esta aí mesmo que vocês estão vendo, PASCOM Brasil, que tem significados preciosos e importantes para nós. As cores verde, azul e amarelo simbolizam a nossa nacionalidade, o nosso país. Depois, esta parte azul, que forma o nome PASCOM, na parte de baixo, demonstra um movimento, né? Como que a igreja que a mar aberto, isto é, nas redes sociais digitais, ela se coloca a pregar o evangelho. E aqui nós sabemos que evangelizar é correr risco, porque pregar através das mídias sociais é como navegar em mar aberto, porque nas redes sociais nós sabemos que nos deparamos e encontramos com todo tipo de pessoa. Depois,
Esses pontinhos que vocês podem ver são 18 que formam a unidade da igreja no Brasil. Os 18 regionais que compõem a nossa igreja no Brasil. A cruz, sem dúvida, simboliza Cristo, centro do universo, como diria um teólogo, Hans Urs von Balthasar. Também sinal de unidade entre os cristãos. Embaixo nós vemos como que um barco, a igreja, e outros simbolismos. Mas eu quero dizer o seguinte, a Pascom Brasil, ela lança essa proposta, e aqui eu já coloco a título de informação para todos nós, como um caminho de comunhão, de unidade. A Pascom Brasil padronizou a logomarca. Nesse sentido, pode passar. Nossa diocese também entra nesse caminho de unidade. Pascom, Diocese de Jequié. Ou seja, as paróquias, dioceses, regionais estão já entrando nesse caminho de comunhão, usando também essa logomarca. Eu, junto com a equipe diocesana, logo mais disponibilizaremos um material com o qual vocês poderão ter acesso às informações básicas, porque, por exemplo, vocês podem perceber que tem uma fonte específica para isso. Saberão qual a fonte, saberão o tamanho, saberão o distanciamento, aqueles critérios essenciais para que possamos também entrar nesse caminho da unidade e, assim, evidenciarmos que a igreja é una. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Débora. Agora eu vou fazer para vocês uma breve explanação, né, e vou demonstrar também a parte prática dessa nova rotina que a gente tem enfrentado com o começo dessa pandemia, que é a prática do quê? A execução das lives para a transmissão da Santa Missa. Então, eu vou conversar aqui com vocês, eu vou mostrar algumas regrinhas básicas que nós devemos seguir e lembrando que nós temos que ter todo o cuidado, né? Vendo essa explanação que o Alan fez acerca da responsabilidade da PASCOM dentro, né, da igreja, a postura que devemos ter também é muito importante, porque demonstra nosso respeito e um sinal de obediência à palavra. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu organizei a live da seguinte maneira, eu e o Chico, nós organizamos uns slides com os cuidados básicos que se deve ter mediante o momento de uma live, independente da qualidade do equipamento que você tenha, mas são regrinhas básicas que nós precisamos seguir. E, na sequência, eu convidei a Luana, que é coordenadora da PASCOM de Jequié, para que ela possa apresentar para a gente uns vídeos que eu achei que fica bem didático para a gente ver na prática como é essa dinâmica, né? Da gente fazer uma live. Então, esses vídeos serão postados logo depois do que eu falar, aí a gente vai fazendo uma chamada, vamos falar live mostrando, o vídeo mostrando transmissão através do Instagram usando celular. Então, a gente vai especificar e aí vocês acompanhem esses vídeos, porque eu achei que é a forma mais dinâmica, assim, para a gente ver realmente na prática como é fazer essa live. Então, vamos lá. Bom, eu vou passar, como eu falei para vocês, as orientações básicas para que a gente faça uma transmissão da Santa Missa pela internet, com todo o zelo e cuidado para evitar que nossa Santa Missa, naquele momento, por algum equívoco, vire meme na internet. Então, nós precisamos ter todos os cuidados. Vamos lá. Quais são eles? Bom, inicialmente, né, como o Alan comentou, nós, como pastoral, né, da comunicação, a nossa principal missão como comunicador cristão é o quê? De ser um mantenedor de esperança, porque nesse período da pandemia, nós estamos levando esperança para as casas, porque
através das lives que nós estamos fazendo das missas, nós estamos fortalecendo a igreja familiar. As pessoas tiveram que retomar esse hábito de rezar em família, todos unidos, né? Então, para que nós façamos uma live de qualidade, é necessário o quê? Nós temos algumas dicas aqui para a gente nortear as nossas ações como pastoral. Inicialmente, quando nós vamos fazer uma live, vamos fazer um card, vamos fazer algum texto, a gente tem que comunicar com esperança para aqueles que estão nos vendo e principalmente com responsabilidade para evitar fake news, porque é uma coisa que é bastante complicada e mesmo sem querer podemos gerar pânico ou causar algum tipo de desconforto desnecessário. Então, levando-se em consideração que esse período que a gente está vivendo já é um período bem sensível para a maioria das pessoas, então tem que redobrar mesmo os cuidados. Outra coisa que é importante, fazer a live não é só chegar e falar assim, vou ligar ali minha câmera, eu vou fazer e tá tudo certo. Não. A gente tem que seguir quais são as orientações das autoridades competentes, seguindo todas as normas, tendo cuidado com a nossa saúde para com os colegas que estão servindo com a gente. E, além disso, precisamos, acima de tudo, seguir as orientações pastorais da nossa diocese. Nós não temos autonomia para tomar uma decisão, fazer o que vem na cabeça da gente, o que a gente acha que é melhor para a live. Não, a gente tem que seguir o que está dentro da liturgia da nossa igreja. Bom, então, para a gente fazer uma live de imediato, por exemplo, eu estou lá, eu quero fazer uma live e a única coisa que eu tenho é um celular básico e isso já é suficiente, né? Porque eu não preciso ter equipamentos profissionais para isso. O que eu preciso para fazer minha primeira live? Equipamentos profissionais, como eu disse, só depois que a gente conseguir se capitalizar ou for adquirindo esses equipamentos. Mas você tem que ter, importante, um celular e uma internet que tenha entre 50 a 100 megabytes. Por quê? Essa internet, ela tem que ter uma velocidade considerável para poder essa live ser transmitida de forma que não trave em momento algum, porque quando a internet ela não tem uma velocidade adequada, as lives acabam travando, né? Outra coisa que nós precisamos observar antes de iniciar essa transmissão, a gente tem que observar muito bem o espaço litúrgico. Se tem algum elemento que possa gerar ruído no sentido assim, de que aquela imagem não fique de acordo com o que está esperado. Então, uma coisa muito simples, né? Tipo, se a toalha do altar estiver torta, isso pode tirar a concentração da pessoa que está participando da live e tirar o foco dela da oração. Então, nós precisamos observar muito bem, tentar não deixar muito carregado com plantas grandes ou observar o local que você vai colocar a sua câmera e testar isso antes de começar. Chega com antecedência, posiciona, verifica se está tudo bem ali, se aquele ângulo vai realmente pegar tudo que precisa ser filmado e a live pode ser feita. Outra coisa, a gente tem que levar em consideração, nós temos que avaliar se todas essas pessoas, elas vão conseguir ouvir com clareza esse rito, né? Para poder também participarem com atenção dessa live, porque se você não tem esse cuidado com o som, a live fica muito baixa e logo, logo as pessoas se desinteressam, né? Então, a gente precisa o quê? Que tudo seja planejado e você chegue com antecedência para organizar tudo isso. Então, assim, a harmonia com que você vai realizar essa live, som, a organização do espaço litúrgico, tudo isso vai estimular os fiéis a rezarem muito mais. E uma coisa extremamente importante, é necessário, a partir do momento que a paróquia decide fazer essa transmissão, que isso seja divulgado, né, com bastante antecedência, fazendo cards, colocando quais são os horários das transmissões, para que os fiéis eles possam se programar e se organizar para realmente participar da missa, porque a gente sabe que tem transmissão de missas pela televisão, vários canais. Então, é importante que nós rezemos em comunidade.
Então, se a minha paróquia resolveu fazer essa transmissão, tendo esses cuidados básicos, já vai estimular os fiéis daquela paróquia a acompanharem essa live. Bom, e o que eu preciso então? Tá, eu tenho celular, eu tenho uma internet boa. O que eu vou precisar? Bom, a gente sugere que você tenha um tripé para colocar, posicionar esse celular, porque por mais que a gente fale, não, eu consigo ficar segurando, a gente treme e a imagem não fica agradável para quem está vendo, né? Então, você posiciona ela nesse tripé e você enquadra o ambiente assim de forma completa. E o que precisa estar nessa imagem? Quando for possível, a gente tem que pegar o altar, a mesa da palavra, né, o presidente da celebração e de maneira assim integral, né? Se não tiver como, se for muito grande o altar ou a área que você tem que ficar filmando, deixa o celular com a distância um pouquinho maior e tenta fazer esse enquadramento, porque quanto menos você movimentar o aparelho, mais agradável para a pessoa fica de visualizar, tá certo? Só que assim, você vai testar a distância, aqui o enquadramento tá legal, só que você tem que ter atenção também com a qualidade do áudio, porque não adianta nada você enquadrar lindo, colocar numa distância que pegue tudo e a qualidade do áudio não sair. Outra coisa é a iluminação. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você faz uma live e ela fica um pouco escura. Então, procurar direcionar a câmera para o altar e procurar assim uma boa luminosidade. O altar ele vai estar bem iluminado. E assim, nunca colocar a câmera que você está usando ou o celular contra a luz. Então, se a luz está vindo muito forte na direção da sua câmera, consequentemente a imagem fica mais escura. E é um detalhe que às vezes a gente não se atenta. Então, você viu que é um conjunto de coisas, né, que tem que observar. Posição, enquadramento, luz, áudio. Outra coisa, sempre, quando for começar, conferir a qualidade da sua internet. Como eu falei para você, você tem que ter uma internet que ela seja o mais estável possível para que em momento algum a sua live trave e você consiga, né, fazer a transmissão. Claro, gente, que imprevistos acontecem realmente, sim. A gente já passou vários apertos, várias coisas, né, em função disso, porque são coisas que a gente não controla. Mas se você estiver observando esses detalhes, já vai ajudar bastante. E outro detalhe muito importante que a gente não se atenta é verificar se a bateria do celular está com carga suficiente para transmitir tudo, porque vai que você está fazendo uma live maravilhosa, seguiu todas essas sugestões e aí no meio da missa acaba a bateria. É muito ruim isso. Então, verifiquem esses pontos. E por último, higienizar adequadamente os equipamentos antes e depois da transmissão e usar todos os EPIs necessários de segurança, máscaras, se for o caso, luvas, e se precaver, porque a gente está nesse momento de pandemia, então todo cuidado é pouco. Bom, então isso daqui é o básico do básico para se fazer qualquer live. Agora, nós vamos colocar aqui alguns vídeos ilustrando a parte prática dessa transmissão. Porque tem pessoas que a gente já sabe que já está fazendo transmissões há algum tempo, já sabe fazer, mas tem pessoa que nunca fez. Então, nesses vídeos, nós vamos mostrar para vocês como é uma transmissão pelo Instagram, pelo Facebook, usando só celular. E se permitir o tempo, nós vamos colocar outros vídeos também, detalhando o OBS e outras coisas. Se não, num segundo momento, a gente também pode, né, voltar a conversar sobre isso. Então, esses vídeos agora vão servir para aquelas pessoas que estão iniciando, né, vai começar a sua live com pouco recurso. O que é o pouco recurso? Apenas um celular e uma internet de qualidade. Bom, então, observem os vídeos e vão anotando as perguntas, porque a Luana está aqui junto comigo, né? Então, qualquer dificuldade técnica ou questionamento acerca do entendimento dessa transmissão, você pode tirar dúvida aqui com a gente. Agora
Eu vou mostrar para vocês como fazer uma transmissão ao vivo do celular, tanto do YouTube quanto do Facebook e Instagram. Nós vamos aqui no YouTube, certo? Ok? E nessa câmerazinha aí em cima, clicou, vai ter a possibilidade de gravar e de transmitir ao vivo. Se a paróquia de vocês tiver mais de 1.000 inscritos, você vai poder fazer sua transmissão aí pelo celular. Se não tiver 1.000 inscritos, vocês vão utilizar do OBS ou do StreamYard, que chama StreamYard, para fazer a transmissão sem uso do celular, certo? Então, agora vamos fazer pelo Facebook. Clica no Facebook e Gente, então essa daqui foram as instruções para fazer a transmissão usando o mínimo de recurso, a transmissão mais básica. Conseguiram visualizar bem o vídeo? Conseguiram? A câmera está sem áudio. Só um segundinho, gente. Pessoal, ficou sem áudio o vídeo? Dá um feedback, porque se ficou, nós vamos repetir. Ficou? Só o final que faltou o som. Estão falando. Dá pra repetir? Nós vamos repetir o vídeo. O áudio tá ok para vocês? Tá? mais de 1.000 inscritos, você vai poder fazer sua transmissão aí pelo celular. Se não tiver 1.000 inscritos, vocês vão utilizar do OBS ou do StreamYard, que chama StreamYard, para fazer a transmissão. Não tá ouvindo. Tem gente que ouve e tem gente que não ouve. Então, agora vamos fazer pelo Facebook. Clica no Facebook e aqui, logo em cima, estará o ao vivo. Vamos clicar no ao vivo e a câmera vai aí estar disponibilizada. Você pode virar na horizontal e vai funcionar também tranquilamente.
E agora, vamos utilizar o Instagram. Você pode abrir o Instagram e vir aqui em cima nessa câmerazinha. Você vai colocar aqui embaixo ao vivo e clicar nessa bolinha no meio. E logo estará acontecendo a sua transmissão ao vivo. Boa noite a todos. Me chamo Ana, sou a coordenadora da Pascom da Catedral e hoje vou apresentar para vocês algumas formas de fazermos transmissão ao vivo de baixo custo a um custo mais elevado. Então, nós vamos começar aqui, né, buscando os aplicativos, caso eu tenha um computador disponível, né? Então, eu encarei, a partir de algumas configurações do meu notebook, baixar o aplicativo OBS Studio. Aqui, baixar o OBS Studio. E vou, a partir do meu computador, né, saber se é da Apple, se é Windows. Então, eu venho aqui embaixo e clico baixar e instalar. Logo aqui embaixo vai aparecer, né, está baixando, então você vai aguardar até aplicar esse download aí no seu computador. Eu posso vir e também já procurar por um aplicativo que se chama a Power Mirror, certo? A Power Mirror. Ele é um aplicativo de espelhamento que você vai procurar, né, pelos downloads aqui, vai baixar na versão mais recente, né, e vai se adequar. Ele tem esse símbolozinho aqui, ó, como se fosse um M. Então, já tenho 2 aplicativos aí para serem utilizados. Quando eu baixar o Apple, vocês vão ver que é essa configuração aqui, né, dessa tela, que tem as cenas, as fontes, o mixer de áudio e algumas coisas mais. Essa parte aqui, ó, as Home Multistream, foi um software que a Pascom Brasil desenvolveu para que o OBS, que é um programa grátis, pudesse transmitir para mais de uma plataforma, né? Então, a Catedral nós fazemos pelo Facebook, vindo pelas configurações, e YouTube por aqui. Nós vamos fazer passo a passo para que vocês possam entender como configurar o seu OBS e como utilizar os outros aplicativos anexos, tá? Então, vamos começar pelo OBS. Baixei o OBS e vou tentar fazer com que ele funcione bem a partir das configurações do meu notebook. Então, vamos aqui em configurações, né? Abrir. Ele vai abrir essa tela aqui. Então, aqui, geral, português Brasil. Aqui você pode mudar o tema, né? Se é Dark, se é System, né? Então, você escolhe da sua preferência. Eu prefiro deixar aqui no preto mesmo, Dark. Eu consigo desenvolver. Então, se eu mexer tudo aqui, né, desenvolver do mesmo jeito que eu quero colocar, eu não mexo nada mais do que isso, tá? Aí eu aplico e continuo no programa. Venho para a transmissão. Como eu faço pelo Facebook aqui, na parte das configurações, eu coloco o Facebook aqui dentro, né? Default, continua, não mexe. E aqui é quando nós vamos fazer a transmissão, chave de transmissão, que é a própria plataforma que nos disponibiliza. Você vai colocar no Facebook
para fazer uma transmissão ao vivo pelo computador e ele vai disponibilizar uma chave de transmissão, que é a que você vai copiar e colocar aqui. Mas vamos fazer tudo isso passo a passo, certo? Eu estou explicando mais como é que faz a configuração do OBS. Saída. Eu posso colocar em simples, certo? E mexer nas configurações. Ou eu posso, a partir disso, colocar aqui em avançado e mexer nas outras configurações. Como eu estou utilizando o OBS agora para ser gravado, eu não tenho como colocar, mas eu vou fazer isso à parte para que vocês possam ver neste instante. Bom, pessoal, eu dei uma ideia aqui, a gente fez esses vídeos, na verdade, foi apenas uma introdução para a gente poder ter uma noção de como é feita essa live, como que você pode usar determinados equipamentos. Eu vi que aqui no chat tem bastante sugestões, que bom que tem pessoas aqui para a gente trocar umas ideias, né? E assim, esse vídeo foi para as pessoas terem uma certa noção das configurações, o que é necessário fazer. Tem muito mais coisas para a gente mostrar, só que como a live, se a gente se estender muito, fica um pouco cansativo, talvez seja válido a gente marcar um segundo encontro para a gente detalhar bem mesmo como conecta os aparelhos, como que você faz transmissão simultânea, usando várias plataformas. Hoje foi só uma introdução do que é esse trabalho de transmissão, ok? Padre Derni, se o senhor quiser solicitar que abram as perguntas, se quiser começar a fazer as perguntas para a gente poder ter alguma dúvida. A gente fica muito feliz com essas apresentações. Muitas perguntas, muitas dúvidas aparecem lá. A gente agradece a você, Débora e Luana, que é coordenadora da PASCOM, aí da Catedral. Inclusive, estamos usando esse canal YouTube. Muito obrigado, viu, Débora e Luana. Obrigado, seminarista Alain, fez uma belíssima apresentação. E agora as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas nesses minutos que nos restam. Sinta-se à vontade, nós estamos aqui para fazer nossas colocações. Alain, inclusive, já tem uma colocação aí, não é isso, Alain? Você tem algo a falar sobre os documentos? Sinta-se à vontade. Gente, e só para informação, depois que a gente finalizar essa live, os vídeos que foram postados aqui, que por algum nós vamos disponibilizar no YouTube da Mitra Diocesana, tá ok? Então, agora, quando a gente finalizar, a gente vai salvar esse vídeo e vai colocar lá na Mitra. Então, vai no YouTube da Mitra Diocesana. Vai ficar disponível para quem quiser acessar e ver com mais calma, tá ok? Então, as perguntas, Débora, Luana está aí catalogando as perguntas. Tem uma pergunta aqui que Ana Luísa fez. Ela perguntou se tem como fazer transmissão simultânea pelo celular. Isso, estamos aqui. Pode virar? Vou colocar aqui a Luana para participar, viu, gente? Temos um colega aqui da...
a paróquia aí do Santana, né? Marcionílio Souza, já deu uma sugestão de live, dá para fazer essa live momentânea. Mas uma coisa que a gente indica mesmo é que, se possível, a paróquia utilizar Santana, né? Marcionílio Souza, no OBS. Vocês estão me ouvindo? Acho que é o meu celular do padre. Live momentânea. Então, a questão do OBS é porque ele é um recurso grátis e ele se adequa bem a vários tipos de notebook. É claro que quando um notebook ele tem uma configuração melhor, né, um software melhor, ele vai funcionar com mais dinâmica, por assim dizer, né, e vai rodar melhor. Mas não quer dizer que não rode nos inferiores, certo? Você adequando toda a configuração, é possível que a gente consiga, sim, fazer uma boa live. Deixa eu descer aqui. Exatamente, Carol, vou colocar também aqui a pergunta da Carol. StreamYard, esse é o aplicativo para fazer a transmissão simultânea? Sim, e você pode fazer sem o OBS. Então, você pode colocar até 4 pessoas na tela e colocar slide, colocar vídeos, colocar outros modos, né, de se apresentar. Exatamente, Jefferson. Processador bom é de suma importância. Outra coisa que é muito importante é que o seu notebook, que o seu computador tenha uma placa de vídeo dedicada. Porque se você tem como fazer uma live com uma máquina profissional, essa imagem que sairá da câmera e virá para o computador, ela vai passar por esse encoder, né, que é uma placa de vídeo, e ela vai sair com ótima qualidade, né, para o local que está sendo transmitido. Esse aplicativo é caro, né? Exato. O Bruno colocou aqui, tem um programa chamado Ciclano e é pago em dólar, exatamente. A gente, inclusive, da Pascom Catedral, visualizou, né, teve uma pesquisa, né, que a gente fez, se valia a pena ou não. Então, hoje, a Pascom Catedral, ela utiliza de recursos, assim, grátis, né? O OBS é grátis. A Power Mirror, que é um outro aplicativo que a gente utiliza de espelhamento, utilizando de 2 câmeras na nossa live, que é a câmera profissional da uma Canon Rebel SL, né, 2, se não me engano, e ela fica como uma ampla, né, como uma câmera ampla, e um celular na frente do altar, que ela consegue pegar mais um ambão, né, um momento mais específico, e ter uma boa qualidade também. Então, eu consigo colocar no OBS 2 imagens, até mais, mas nós utilizamos 2 câmeras, um celular e uma câmera profissional para fazer essa live. Marcelo Santos está perguntando aqui quantos megas no mínimo são necessários para uma transmissão. Com 50 mega, o mínimo, assim, uma transmissão que, se tudo correr bem, a live vai fluir. Mas, geralmente, quando a gente tem êxito, é de 100 mega para cima. Mas se não tem recurso ou se no local não tem uma internet mais rápida que essa, 50 mega atende. Mas tem que torcer para ela estar bastante estável, né, no momento da live. Ô, Débora e Luana. Oi, pode dizer. Olha só, é porque tem uma pergunta que foi feita anteriormente, do Bruno Gomes, sobre a questão da logomarca, que o seminarista Alain falou, se tem o desejo nosso de padronizar esta logomarca para as paróquias. Sim, porque já é uma proposta da Pascom Brasil. Para nós não ficarmos criando logomarcas, inventando, existe uma logomarca padrão.
e vamos disponibilizar. Alan tem mais informações sobre esse assunto. Inclusive, na minha paróquia aqui de Cristo Rei, nós criamos a logomarca, porque eu não tinha conhecimento, mas agora, tendo conhecimento, nós vamos padronizar segundo a orientação da Pascom Brasil. Não é isso, Alan? Exatamente isso, padre. A Pascom Brasil preparou um material especialmente para orientar as dioceses e as paróquias que possam padronizar. Então, ali tem uns critérios, qual a fonte, qual o tamanho, qual o espaçamento, inclusive as cores, porque tem a versão preferencial, mas também tem outros modelos. Entretanto, a Pascom, ela delimitou ali as cores, porque, por exemplo, a gente pode pegar um modelo e colocar Pascom Paróquia Cristo Rei, em Jequié, aí vai e coloca uma cor. Se essa cor ficar, de repente a cor pode sair do padrão. Então, no subsídio que foi preparado, existem ali as cores recomendadas. Então, o material está bem explicativo, bem didático, e nós enviaremos no grupo da Pascom para que todos tenham acesso e possam também entrar nesse caminho de padronização de comunhão. Aproveitando aqui o momento, deixa-me fazer uma pequena propaganda. Quando eu falava sobre a Pascom, que ela tem um conteúdo do qual nós devemos nos inteirar, eu desejo falar primeiro sobre o que a igreja diz, sobre o magistério, o que o magistério ensina, qual a importância da comunicação para a vida da igreja. A igreja, mediante o Concílio Vaticano II, tem um decreto chamado Intermirífica, que fala da comunicação como um dom de Deus, como algo que deve estar a serviço do progresso contemporâneo, mas também que deve ser instrumento para ajudar na evangelização, nas relações e na edificação do homem. Então, o decreto Intermirífica, para nós, de modo muito especial, nós devemos nos inteirar do conteúdo do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Padre Derni certamente fará o convite depois. Nós pensamos em fazer ciclos formativos. Por quê? Porque esse momento que nós temos já é um caminho, um primeiro passo do conteúdo teológico e importante, mas também da prática, de dicas, de orientação. Nós precisamos nos inteirar de conteúdos como, por exemplo, do direito digital. Será que o que a gente faz nas nossas publicações, será que está tudo certinho? É interessante a gente conhecer também um pouco disso. Então, nós vamos trazer temas muito pertinentes para o serviço da Pastoral da Comunicação, para não apenas impulsionar, mas também para melhorar a qualidade do nosso serviço. Então, Diretório Nacional de Comunicação da Igreja no Brasil também tem PDF, nós também vamos disponibilizar. Tem esse aqui também. Se esse daqui já apresenta de forma teológica, esse aqui de forma prática, guia de implantação da Pastoral da Comunicação. E aí também temos em PDF e também vamos disponibilizar, além de outros materiais que a gente vai dialogando e conhecendo, nos aproximando. Muito obrigado, padre, pessoal. Vamos continuar aqui rapidinho, vai responder algumas perguntas, pessoal. O Alaí escreveu: nossa paróquia de Lajeado do Tabocal tem placa de áudio externa, onde tiramos o som direto da mesa de som e jogamos para a live. A mesma coisa que acontece na catedral. E tem a mesa de som e a gente pega o som diretamente da mesa e o som sai muito bom. Mas, Luana, quem não tem? Eu não tenho mesa de som lá na nossa paróquia, não tem. E dou indicação. Esse aqui é uma placa de áudio, certo? Gente, no vídeo eu fiz explicando certinho, certo? Só que ficou com esse eco, então a gente, na hora de disponibilizar o vídeo melhor, vocês vão ter acesso normal, certo? Essa placa de áudio, perdão, e esse cabo aqui, certo? Que é tipo C, de carregador de celular, que é a entrada do meu celular, e um USB fêmea, certo? Estou falando para o lugar errado aqui a câmera. Pronto. Então, isso me permite que, se eu não tiver, né, um notebook e tiver com o celular, essa placa já me ajuda a ter um áudio melhor. Sair, né, um áudio melhor, se caso eu tiver uma mesa mais simples na paróquia, não tiver uma mesa que seja mais nova e que me facilite o serviço, por assim dizer.
né? Então, a gente usa também para o Instagram, por exemplo, que pega, em vez de ser um som externo, né, ou ambiente, você foca também no som que sai do padre, né? É porque de todas as plataformas que a gente usa, né? Plataforma não, de todos os locais que a gente vai fazer live, o Instagram é a que dá menos recurso. Então é assim, é você colocar aquele vídeo ao vivo, se não tem a sua placa de som, é captar o vídeo do ambiente. Então tem que ter muito cuidado, viu, gente? Que quem faz a live do Instagram, se você cochichar, o som sai no celular e ficam ouvindo que você está conversando ali nos bastidores. Então, muita atenção quando for fazer lá, porque você não tem como colocar filtro. Agora, se tiver conectado com esse fio, na mesa de som, aí não. Você até pode conversar por perto, mas se não tiver, cuidado. Pascom Agenda do Tavocal, como colocar esse comentário do internauta na live? Olha, é o StreamYard. É esse um aplicativo, né? No caso, assim, é uma plataforma que lhe possibilita fazer live colocando até 4 pessoas na tela, como a gente está fazendo aqui. Se você pagar, tem como você tirar esse bichinho aqui em cima, que é eu não sei nem se eu estou apontando para o lado certo. Acho que é para lá. Mas você tem como tirar e colocar o próprio logo da Pascom Brasil, se você quiser, ou da sua paróquia. Então, é em dólar o valor, e aí, se você quiser pagar, fique à vontade e você vai ter mais benefícios. Mas o não pago, que é o que a gente está utilizando agora, do StreamYard, ele possibilita botar 4 pessoas, colocar esses comentários das pessoas que estão assistindo. Então, ele lhe dá algumas possibilidades. E é ótimo, né? A gente não tem do que reclamar. Vamos ver aqui as outras perguntas. Padre, se o senhor quiser falar alguma coisa, a gente só está vendo aqui o... Eu tenho sim, porque Alan já levantou a provocação aí, o seminarista Alan, com questionamento. Vocês vão querer, depois que nós tenhamos uma formação continuada com esse assunto da PASCOM, porque nós gostaríamos de ter o feedback de vocês. Aí, faça o comentário de vocês, porque nós podemos nos organizar, e isso é feito com muito gosto, porque nosso intuito é formar cada vez mais, e eu estou gostando muito das perguntas. Então, vocês desejam que esta formação continue, tanto Alan, essa parte teórica, com o pensamento da igreja, como que a CNBB pensou em termos da comunicação, enfim, depois a parte prática, Luana e Débora já tem na catedral, mas outras paróquias também, nós podemos até convidar outras paróquias, enfim, isso nós queremos ouvir de vocês, esse feedback. Pronto, é com você, Luana, Débora. Vamos lá, próxima pergunta da Alessandra. Vamos ser realistas, nem toda paróquia tem notebook. Então, o celular é a única coisa em mão. Quais apps usar? Então, o celular, para o Facebook, você já pode ir direto. Ele lhe permite sem você precisar usar aplicativo nenhum. Você abre o Facebook e entra na parte da live ao vivo. Assim também é com o Instagram. O Instagram você permite entrar na janelinha lá em cima, vai na câmerazinha e coloca ao vivo. Apenas o YouTube que tem uma restrição. Se vocês da paróquia não tiverem 1.000 inscritos, você não consegue fazer essa live. Se você tiver isso, apenas com celular. Se você tiver menos de 1.000 inscritos e fazer pelo celular, vai fazer normalmente, certo? Luana, eu tenho 100 inscritos e quero fazer uma live do YouTube pelo computador. Posso? Pode. Luana, tenho 100 inscritos e quero fazer uma live no YouTube pelo celular. Pode? Não. É uma restrição do YouTube. Então, se você tiver 1.000 inscritos e quiser fazer pelo celular, você vai conseguir. Se tiver menos, não vai conseguir. Vamos ver aqui, espero estar respondendo, né, gente? Se vocês derem um feedback, vocês vão falando para a gente se está sendo... as considerações estão sendo boas ou não. Lembrem de usar o Facebook, principalmente o YouTube, para transmissões ao vivo. Exatamente. A paróquia da Catedral, ela já coloca os 3, né? As missas que a gente consegue fazer no domingo, por exemplo, pela manhã, a gente utiliza os 3.
Fora isso, os dois. Essa aí. Com apenas uma internet boa, um notebook e um celular, você consegue fazer uma transmissão de qualidade. Exatamente. Você consegue fazer live em 5, lembrando que as lives no Instagram só duram 60 minutos. Exatamente, Lúcio. As lives do Instagram só duram 60 minutos. Então, você tem que recolocar para continuar. Alguns Instagrams, eu não sei se essa é a política do Instagram, mas tem alguns Instagrams que estão cortando a possibilidade de você salvar essa live, né? Isso aconteceu com a gente da Catedral. O Instagram da Catedral, a gente não consegue mais publicar alguma imagem com com alguma frase escrita, ele não vai de jeito nenhum e nem nossas lives ficam salvas. Então, a pessoa só vai ver no momento ali da live mesmo. Não, formação continuada, sim, graças a Deus. Pode colocar. Não, é outra pessoa aqui que fez uma pergunta, esse daqui, ó. Jussival Costa. Queremos formação, de preferência pelo Meet ou deve ser Zoom, né? Para que possamos participar melhor. Então, é o seguinte, nós tivemos que optar por fazer a live por aqui, porque o Meet, ele tem um limite de 100 pessoas na live. Então, a gente, se tivesse feito pelo Meet, quando desse 100 pessoas, muitas ficariam de fora. Pelo Zoom, para ser com mais de 100 pessoas, é a versão paga. E a gente não tem a versão paga do Zoom. Então, também são planos anuais, só justificando do porquê que nós optamos, porque foi o meio que nós encontramos para contemplar todos nessa formação. Tá ok? Então, o pessoal Tem uma pergunta aí Tem uma pergunta de Marilda Assis, a irmã do Padre Paulo César, que é a coordenadora da PASCOM lá de Itagi, paróquia São José. Então, Marilda, você fala afirmando que quer sim a formação continuada, não é isso? Que bom. Nós queremos o feedback das outras pessoas também sobre essa formação continuada, porque eu penso que será de muito proveito. Muito obrigado para a Marilda e tantas outras pessoas, né? Alessandra, exatamente. As nossas também não estão ficando no Instagram, né? No Instagram. E eu já entrei em contato com o Instagram, né? Solicitei a explicação por que não estava acontecendo e eu não obtive resposta. Até hoje eu não obtive resposta. Porque nas primeiras lives a gente conseguia fazer pelo Instagram. A chamada dura 40 minutos, sem saber. Isso, aqui a Carol colocou, o Zoom ele tem uma limitação. E outra coisa, gente, o Meet, a partir do dia 30 de setembro, as lives que serão feitas pelo Meet vai ter um limite de 60 minutos. É que na pandemia estava liberado assim para você fazer lives imensas. Então, se você entrar lá na página do Meet, tem um comunicado falando do limite de pessoas e a partir do dia 30 de setembro a live deu 1 hora, acabou. Então, tem essas coisas. Voltando só para completar, né? Olha, do Instagram, quando a gente fazia inicialmente pelo Instagram da Catedral, nós conseguíamos finalizar o vídeo e salvar. Eu não sei se é excesso de vídeo, o que é. De uns tempos para cá, a gente não consegue mais salvar live pelo Instagram. Não tem o que faça, não tem. A Ana Luísa perguntou aí, para as igrejas que já têm a logo pronta, teremos que refazer para se encaixar no novo padrão? Eu acho que a Alan pode responder isso melhor aqui do que... Quer ficar à vontade, Alan. Então, acontece o seguinte, não existia uma padronização a nível nacional, diocesano e paroquial. E a PASCOM Brasil, totalmente em unidade com a dimensão de comunicação da CNBB, preparou uma nova logomarca que pudesse ser modelo, seja para os regionais, sejam para as dioceses e sejam para as paróquias. Ou seja, é um caminho que nós podemos trilhar de unidade de comunhão. Então, desde o nível diocesano e regional, até uma comunidade pode se inserir neste aspecto de comunhão. Então, também nós não estamos dizendo que vai ter que ser assim, que nós estamos obrigando. Nós estamos
orientando a partir da igreja. Isso, Alan. Então, se a igreja pensou com muito critério, se a igreja elaborou, e nós estamos falando a igreja, isso Alan, o seminarista Alan falou muito bem, a unidade, nossa igreja é una. Então, se pensou com carinho, elaborou e está dando para nós, por que nós ficarmos usando aquela criatividade e, de repente, na criatividade saem coisas que ferem a teologia, um pouquinho, um dedinho de heresia ali, né? Enfim, então vamos seguir o que, em nome da unidade, as orientações da nossa igreja, tá ok? Aproveitei a oportunidade e quero mandar um abraço aí para Tássio Rios, é amigo do padre Alexandre, lá da paróquia São José de Una, diocese de Itabuna, que está participando conosco, né? Então, um abraço aí para Tássio Rios. Então, José Maria comentou, esse chat tem referência à formação em andamento? Eu estou ainda tentando entender essa pergunta. Você quis dizer que se o StreamYard será um chat de continuidade dessa formação? É isso que você quis dizer? É uma possibilidade se for isso, porque a gente pode também utilizar o OBS, se não for uma live que precise juntar outras pessoas, certo? Uma coisa que eu queria deixar aqui, explicada também, que Jefferson colocou, lembrem da importância das publicações para redes sociais, através do Photoshop, por exemplo. A gente pode utilizar o Photoshop, sim, mas como a própria Carol, deixa eu ver quem foi que comentou aqui, foi a Carol. Foi Carol? Foi alguém que comentou aqui Canvas, sobre utilizar o Canva. Aqui, o uso Canva, fácil e prático, muito bom. De fato. E, gente, é um cuidado que a gente tem com as postagens que a gente faz para divulgação de qualquer evento, retiro, missa. Por favor, tenham cuidado. Tenham cuidado no sentido espiritual, um cuidado no sentido de estético, né? Estudar um pouco sobre a beleza ajuda muito, certo? Não no sentido da beleza porque tem que ser lindo, bonito e maravilhoso. Claro que tem que ser porque é para Deus que a gente está fazendo. Mas tem que ser significativo. Tem uma importância. Tem que ter uma integridade, uma harmonia, uma clareza, que é um fundamento da beleza, né? E não só essa beleza que eu falo de externa, né? Eu falo também espiritual. É um cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente for criar nossas artes, né? Então, é algo que eu queria falar. E o pessoal vem dizendo aqui, olha, que legal, apoia a formação, sim, eu apoio. Queremos a formação continuada. Aproveita a pergunta. Alessandra, você falou, né, que faz a live com tanto carinho e tem que excluir. Vocês já tentaram fazer pelo Facebook? Porque é tão simples quanto no Instagram. E no Face fica armazenado. Então, eu fiquei com essa dúvida, porque aí vocês não vão ficar mais tristes, assim, porque vai precisar excluir, a live vai ficar armazenada. Pessoal, o nosso horário já se passou 14 minutos do tempo previsto, e é bom quando fica esse gostinho de quero mais, né? Quero mais. Então, isso significa que nossa formação continuada, nós teremos, porque eu estou observando muitas pessoas sinalizando das PASCONs de toda a Diocese de Jiquié. Então, nós já podemos aqui, já indo para a conclusão, correto, Luana, Débora, Alain? Podemos já concluir? Mas, antes de concluir, gostaria de dizer que nós criamos no grupo, no WhatsApp, um grupo da PASCON diocesana, e praticamente nós temos 100% das paróquias com um nome de um membro. As paróquias estão representadas. Porque nós temos entre paróquias, 2 quase paróquias, 3 santuários, uma região pastoral lá de Catingal, forma um número de 41. Então, nós temos esse grupo no WhatsApp, e eu peço a vocês as normas do grupo.
o objetivo é simplesmente facilitar nossa comunicação. Porque tem pessoas, eu gostei desse vídeo, eu vou postar, eu vou postar uma coisa pessoal da minha paróquia, vou encher na festa da padroeira, do padroeiro, vou encher de fotos. Não, não. Então, o objetivo é exclusivamente facilitar nossa comunicação enquanto PASCOM, tá ok? Então, o grupo tá parado, que grupo parado? Se não tem comunicação, se não tem nada assim, fica parado lá para quando... Mas vai surgir, sim. Eu tenho certeza que as informações serão sempre constantes. Sim? Licença, só um minutinho, porque a paróquia de Santa Ana aí perguntou e a gente não viu, né? Porque tem muitos comentários aqui. Só para finalizar, ele está perguntando aí, gente, já perguntei algumas vezes e não conseguiram responder. Será obrigatório utilizar a logo da PASCOM e a logo, o brasão da paróquia juntos dos cargos? Eu acho que, novamente, o Alan pode aí retomar um pouco desse assunto. Só para finalizar, padre. Ô, Alan, antes de você falar, olha, essa palavra obrigatória é de peso, né? Mas o que nós frisamos aqui é a questão da unidade. Se a igreja pensou com carinho na padronização da logomarca, por que não seguir? E tem um significado. Mas antes eu convido a você, aí da paróquia Santana Marcelino Souza, um abraço para o Padre Leandro, né, que faz parte da pastoral presbiteral. Então, eu convido você a ler o material que o seminarista Alan vai disponibilizar no grupo. Leia primeiro, veja lá o motivo, por quê, enfim. Quer completar, Alan? Tem alguma coisa? Respondeu domingo? Não. Alan, responde a pergunta para o pessoal. Sim. Que todos sejam um. Então, já a guisa também de informação, existe a logomarca da PASCOM Nacional, existe a logomarca mesmo padrão do regional, das dioceses, e também a orientação para as paróquias, inclusive as comunidades, mesmo vinculadas à paróquia, evidentemente. Nesse material que nós enviaremos, estará tudo lá detalhadamente. Qual a fonte, qual o tamanho, como é que deve ser, qual a cor. Então, não se preocupe que essa informação chegará em breve. É que nós não pensamos em projetar esse slide justamente porque julgamos que fosse prioridade nesse momento essas orientações e dicas para melhorar as nossas transmissões. Aliás, a finalidade mesma dessa live seria justamente isso. Então, como o padre disse, é uma palavra forte, vamos entrar em diálogo, né? Uma paróquia nova, muito bem. Nova aí, sim. Já falou, né? Eu creio que essa Então, são muitas perguntas, né? Não é, Luana, Débora, Alan? Muitas perguntas. São respostas e comentários positivos. Isso, que gostaram, que é da iniciativa, para a gente repetir. Aí já tem gente pedindo para a gente começar de novo outra live na sequência. Então, na nossa próxima reunião, esse vai ser um assunto logo na pauta, logo inicial, tá bom? Nós vamos reunir a PASCOM diocesana e vamos colocar esse assunto na pauta da formação continuada. Então, nós só temos que agradecer a sua participação. Muito obrigado a você de diversas paróquias da nossa Diocese de Jiquié e até de outras paróquias também. Que alegria! Então, nós estamos aqui felizes, porque nosso objetivo foi alcançado. Obrigado ao seminarista Alan pela belíssima explanação, pela clareza, né? Alan, que só está faltando aí pouco tempo, com a graça de Deus, para ser ordenado diácono e pastor presbítero. Já está finalizando seus estudos teológicos. Obrigado, Luana. Obrigado, Débora, aí da PASCOM da Catedral. Luana coordena a PASCOM da Catedral, Débora faz parte da PASCOM. Obrigado a toda a equipe da PASCOM diocesana, que esteve envolvida a todo o tempo. Nós preparamos com muito carinho. Obrigado aos meus colegas padres que estão aí participando. Nosso querido administrador diocesano, Padre Roberto Oliveira, que está participando também. Obrigado aos diáconos permanentes. Enfim, nós só temos que agradecer. E para finalizar, nós vamos pedir a bênção, a proteção da nossa Mãe Maria. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos impulsione cada vez mais a sendo obedientes a ela, a fazer tudo o que o Filho vos disser, né?
tudo que nosso Senhor pede para nós. Essa é a ordem de Maria, de Nossa Senhora. E ela pode ordenar. Ela é mãe, ela é rainha. Então vamos rezar assim. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Padroeiro dos comunicadores, São Francisco de Sales, cuja festa, a memória, no dia 24 de janeiro, nosso padroeiro. Obrigado, um abraço também à comissão gestora deste plano belíssimo da Diocese de Jequié. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, uma boa noite para todos. E nos comunicaremos lá no nosso grupo, no WhatsApp. Bom, padre, quem não está no grupo faz como para entrar? Tem uma moça perguntando. Quem não está no grupo... Porque esse grupo, nós falamos com o pároco para indicar um representante ou coordenador. O material que surge lá, a coordenação disponibiliza para toda a PASCOM paroquial. Então, nós colocamos só o coordenador paroquial, que é esse elo com o pároco. Mas meu pároco, está acontecendo isso na PASCOM. E aí essa pessoa vai disponibilizar, passar informações para todos os membros. Ok? Muito bem.